Desde a Lei do Divórcio de 1977, que a legislação brasileira prevê a guarda compartilhada dos filhos menores de idade em caso de divórcio. Outra lei, de 2014, tornou regra a guarda compartilhada. Mas a última pesquisa do IBGE, que é de 2015, um ano depois da lei da guarda compartilhada, mostra que a guarda compartilhada pelos cônjuges aumentou, mas pouco, chegando a 12,9% do total. Quem vai conversar conosco sobre a guarda compartilhada é o mediador familiar Analdino Rodrigues Paulino Neto, presidente da APASE, Associação de Pais e Mães Separados. Olá, Analdino, seja bem-vindo aqui, obrigada por vir ao Cidadania. Obrigado pelo convite. E a gente podia começar falando, então, explica o que é a guarda compartilhada, como funciona? A guarda compartilhada, ela busca que as crianças tenham com os pais uma convivência bastante semelhante à convivência que a criança mantinha com os pais anterior à separação. Então, ela busca que haja um modelo mais próximo possível de quando os pais viviam em comum, juntamente com a criança. Agora, mas esse modelo, ele é negociável, digamos assim, né? Que tem gente que acha que obrigatoriamente tem que passar uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, mas, na verdade, tudo é acordado, no caso a caso. Exatamente, caso a caso. A previsão legal é que as crianças tenham um tempo equilibrado, não fala exatamente igual, fala equilibrado com um e com outro cônjuge. Por que a lei fala equilibrado? Porque nem sempre a mãe dispõe do mesmo tempo ou o pai dispõe do mesmo tempo para poder passar com a criança. Então, esse tempo equilibrado busca que cada um mantenha um tempo máximo possível de convivência com a criança, dentro da possibilidade de cada um, do trabalho de cada um, das obrigações de cada um. Se a mãe tem mais disponibilidade, fica mais tempo com a mãe. Se o pai tem mais disponibilidade, fica mais tempo com o pai, que é o ideal, ao invés, por exemplo, ao invés de deixar com a mãe ou com o pai, deixar com a empregada doméstica, com a avó, ou com a vizinhança, ou com a parentela, ou então numa creche, por exemplo, né? Então, a tendência é que a lei busca de que a criança tenha a convivência maior possível com os pais e não com os outros cuidadores. A gente tem nessa mesma pesquisa estatística do IBGE de 2015, a gente tem uns dados, um gráfico aqui que mostra, né, que na verdade, a gente vê 47,7%, praticamente a metade dos divórcios tem filhos menores de idade. Né? O casal tem filhos menores de idade, que é justamente esse que é o caso que tem mais preocupação, né? com as crianças, né? Como é que vai ser, como eles vão crescer. Né? E justamente, como a gente viu antes, né, assim, apesar dessa previsão legal, que deveria ter essa guarda compartilhada, ainda hoje quase a maioria ainda dos juízes dá a guarda para as mães. Né? Na opinião do senhor, por que isso acontece? O judiciário é conservador, ainda tem essa ideia de que a mãe é que cuida melhor dos filhos? Olha, em primeiro lugar, a gente acredita que o judiciário, o próprio direito, né, ele já é uma ciência conservadora, né? Porque primeiro a sociedade faz as conquistas e vem o direito através dos mecanismos, né, legislativo, etc., e garante essa conquista através das leis. Então, na verdade, a gente sempre usa uma frase de que a legislação, o direito, ele anda a reboque da sociedade. Então, primeiro a sociedade faz as conquistas. Agora, até que o direito torne isso lei através dos mecanismos, e até que o próprio judiciário se adapte a essas leis e a essa nova realidade, você trabalha com pessoas que já estão habituadas a um tipo de procedimento. Então, quando você vem com uma legislação que praticamente muda, quase que radicalmente,
a forma de tratar a separação. Então, é até admissível que você concorde que o judiciário demora um pouco para se adaptar, mas esse tempo que vem demorando, a gente já acha bastante exagerado. Que a primeira lei da guarda compartilhada, ela foi promulgada em 2008, não é? E ela teve 6 anos de vigência. Só que na lei tinha um artigo, que agora eu não me lembro o nome, que falava: a guarda compartilhada deve ser determinada pelo judiciário sempre que possível. O judiciário entendeu essa frase, sempre que possível, que é quando houvesse entendimento, houvesse acordo entre o ex-casal. Então, quando não tinha acordo entre o ex-casal, o judiciário, baseado na lei anterior, que eu não me lembro o nome, a lei de 2010, não dava a guarda compartilhada com a conclusão de que não era possível, porque não havia acordo entre o ex-casal. E, por incrível que pareça, até hoje, nós temos as mesmas decisões do judiciário negando a guarda compartilhada por não haver consenso, por não haver acordo entre o ex-casal. Quando a nova lei da guarda compartilhada, a 13.058/14, né, que foi promulgada em 22 de dezembro de 2014, ela é taxativa. Ela fala que deve ter no Brasil 2 tipos de guarda, que é a unilateral e a compartilhada. Que a guarda compartilhada é a preferencial e que a guarda unilateral só deve haver quando um dos dois informar no processo que, por um motivo ou outro, ele não interessa pela guarda compartilhada. Ou então, quando nesse mesmo processo fica provado que um dos genitores não tem condições de exercer essa guarda compartilhada. A lei não coloca textualmente o que é essa falta de condições, mas existe uma presunção legal, é uma conclusão da doutrina, etc., que a falta de condições é quando um pai é alcoólatra, ou ele é usuário contumaz de droga, ou ele é uma pessoa com distúrbios psicológicos. Então, aí fica caracterizada a falta de condição de manter uma guarda compartilhada, ou mesmo de uma convivência, do pai apenas com a criança, ou da mãe apenas com a criança. Teria que ser, quando não tem condições, que essa visita seja assistida, vigiada, não é? Mas o nosso judiciário, ele ainda está se adaptando à nova lei. Tanto que, nessa estatística que você acabou de falar, ela é pormenorizada, ela dá por regiões as porcentagens de guarda compartilhada e dá, inclusive, por estado, né? Brasília é a unidade da federação que tem a maior porcentagem de guarda compartilhada no Brasil. Na mesma estatística de 2015, Brasília teve 25% de guarda determinada pelo Judiciário de Brasília, e não por consenso ou por acordo entre o ex-casal. São guardas compartilhadas determinadas pelo Judiciário. Outro exemplo também que eu dou em termos de estatística, que é sempre bom, São Paulo, que é o estado mais importante economicamente da federação, ele já tem um número muito baixo, porque é um estado extremamente conservador. O número de São Paulo, ele deu 9,6% de guarda compartilhada. Então, São Paulo ficou abaixo da média nacional, abaixo, inclusive, de alguns estados do Nordeste que você acredita que é menos desenvolvido, por exemplo.
pode ser menos desenvolvida economicamente, mas em termos de judiciário, eles são mais desenvolvidos que São Paulo, entendeu? Agora, uma das críticas que é feita, eu já li e conversei também com uma terapeuta familiar, que ela diz que justamente nos casos de separação litigiosa, que o casal já não está se entendendo, que é se você der a guarda compartilhada, que aí vai prolongar esse litígio, essa disputa. O que o senhor acha? Nós já temos 2 acórdons do CNJ, ou do STJ, Superior Tribunal de Justiça, sobre esse problema do litígio, né? Então, o STJ deixa muito claro que o bem a ser tutelado numa ação de separação e de guarda é a criança. A criança é o bem a ser tutelado pelo Estado. Então, quem tem direito de ter a guarda compartilhada e de conviver com ambos os pais, primeiramente é a criança. Então, o primeiro olhar que tem que ser focado é o olhar que beneficia a criança e não que beneficia o pai ou a mãe. A legislação não foi feita para beneficiar ou privilegiar a mãe ou o pai. A legislação foi feita para beneficiar a criança, porque a criança sente a necessidade, a importância que toda a sociedade pensante reconhece que uma criança precisa de ser educada a 4 mãos, pelo pai e pela mãe, porque ela precisa, digamos assim, do aprendizado, do comportamento psicológico e do tratamento psicológico dado pela mãe, que é né? Que a mãe é uma mulher, ela tem uma cabeça feminina, e a criança precisa também do comportamento e do aprendizado psicológico da convivência com o pai, porque o pai é homem e tem uma cabeça masculina. Então, a criança precisa desses 2 esteios para ela se desenvolver e se tornar um cidadão equilibrado. Tanto a mulher, criança, moça, por exemplo, ou adulta, quanto o homem, menino, adolescente ou adulto, ele tem essa necessidade de receber as 2 formações, as 2 orientações. A orientação feminina através da mãe e a orientação masculina através do pai, porque a vida adulta nos cobra esse conhecimento das personalidades, tanto masculina quanto feminina. E no caso da guarda só para um dos cônjuges, geralmente acaba que é só da mãe, por exemplo, um dos riscos que se aponta é a alienação parental, né? Explica para a gente o que é alienação parental. Então, o grande problema que a gente encontra na guarda unilateral é que você entrega o poder para uma única pessoa. Então, no Brasil de hoje, a gente está convivendo com toda a realidade brasileira e está percebendo que o poder centralizado na mão de uma pessoa, ele é muito complexo, né? Você acaba, muitas vezes, fugindo do direito, fugindo das coisas que você teria que conviver, teria que possuir e que você não tem. Por quê? Porque o poder está centralizado e quem centraliza acha por bem encaminhar por outro rumo. Então, o grande problema também da guarda unilateral é que quem detém o poder, ele se acha onipotente, ele se acha muito poderoso, ele passa a ser um mandatário único daquela criança. Então, ele chama para si todos os poderes e vai afastando o outro genitor da convivência com o filho e a criança vai deixando de ter esse referencial do outro genitor. Não acontece só com a mãe. A gente defende muito isso, né, que homem e mulher, nós somos iguais, né? E que tanto o homem e a mulher têm defeitos, não é? E a criança precisa conviver com o comportamento dos dois. Então, a mãe aliena mais
é natural, não porque a mãe seja pior do que o pai, é porque a proporção de mães com a guarda unilateral é muito alta. Mesmo hoje, depois das duas leis, né, da alienação parental e da guarda compartilhada, nós temos um número assim, estratosférico de mães com guarda unilateral, que é 85%. Né? Então, é um número muito alto. Então, está faltando um equilíbrio para a criança na convivência com os dois pais, porque ela precisa da influência dos dois. Então, o prejuízo da alienação parental é o desequilíbrio psicológico causado à criança pela convivência e seguindo a cabeça e a orientação, principalmente de um genitor, que no caso é a mãe, que a gente está pegando, que é o número mais alto. Mas quando o pai detém a guarda unilateral por qualquer motivo, uma porcentagem grande desses pais também acabam cometendo atos de alienação parental. Quer dizer, nós somos iguais, erramos e acertamos na mesma medida. Então, não tem nenhum problema contra a mãe e nem contra o pai. O problema é contra você colocar o poder exclusivo na mão de um. Agora, a gente sabe que existem também famílias hoje que têm dois pais ou duas mães. Isso muda alguma coisa? Não, há alguns pais, digamos, mais conservadores, por exemplo, ou algumas mães mais conservadoras, elas têm dificuldade de aceitar essas novas formas de família, que não é só brasileira, que é universal. Né? Então, se o pai separa da primeira esposa, que é a mãe do filho, nada mais natural de que ele tenha um outro relacionamento, que ele não vá viver sozinho, né? Que ele encontre uma outra esposa e uma outra companheira. Então, normalmente, a mãe da criança, mesmo que ela não queira o pai de volta, ela cria defeitos na companheira do pai e usa esses defeitos que ela criou para dificultar a criança de conviver com o pai juntamente com a nova companheira. E o pai é a mesma coisa, encontra defeitos no novo companheiro da mãe e dificulta o relacionamento da criança com esse novo companheiro, que é uma pessoa presente. É muito comum, assim, digamos, numa categoria social, digamos, mais bem formada intelectualmente, aceitar com tranquilidade, inclusive da presença do pai afetivo ou da mãe afetiva, né? Então, muitos conseguem colocar mãe, o nome da mãe é no registro, né, que já é natural, quando a criança nasce, e o nome do pai afetivo, mas tem o pai biológico também. E a mesma coisa do lado do pai, né? Então, tem muitos pais que aceitam com tranquilidade a colocação nos próprios documentos da criança o nome do pai afetivo, que é o novo companheiro da mãe, depois que está provado que tem uma vida estável, uma afeição muito grande, que um acaba sempre contribuindo, tanto o pai afetivo, que é o novo marido da mãe, quanto a mãe afetiva, que é a nova esposa do pai, acabam sempre contribuindo para a criação e educação dessa criança. Então, as pessoas com mentes mais abertas e com menos problemas, elas aceitam isso com tranquilidade. Agora, tem também o caso de serem, por exemplo, duas mães numa relação homoafetiva, né? Que tem filhos ou biológicos ou adotivos e podem também vir a se separar, ou mesmo uma criança que os pais se separam e um dos dois depois entra numa relação homoafetiva também. Né? Está vindo, né? Está havendo, a gente fala, as multiformas familiares, né? Então, anteriormente, era aceito como casal um homem e uma mulher, né? Hoje, essa liberdade de relacionamento, os tempos modernos, né? E a perda do preconceito, então trouxe essas novas formas de família. Então, tem um casal de homens, que é um homem vivendo maritalmente com outro homem. E eles podem adotar.
crianças, não é? E pode ser que um desses homens já tenha um filho anterior a essa nova opção familiar, de ele conviver com um homem como companheiro e não como uma mulher. Então, nós temos muitos exemplos de homens que já vêm de uma relação e passou a ter um companheiro como parceiro e que tem uma convivência excelente com os filhos. E temos também, do outro lado, mulheres, né, que tiveram parceiros, que têm parceiras, substituindo o ex-parceiro, e que a criança tem uma ótima convivência com a parceira da mãe. Tem um caso super exemplar, eu não vou falar o nome, acho que não cabe, né? Mas de uma moça extremamente simpática e legal, o público adora ela é da Rede Globo, trabalha com esporte, né? E que ela separou do marido para ter uma relação familiar, conjugal com uma outra mulher. E o filho tem relacionamento com essa nova companheira, da mesma forma que tem relacionamento com a nova companheira do pai. Então, são essas formas novas de convivência que tanto parte da sociedade que não tem a cabeça tão aberta precisaria abrir a cabeça, porque é uma realidade. Todos nós estamos sujeitos a essas relações dentro da nossa família. E o próprio judiciário também precisaria de abrir a cabeça para essas novas relações. Se bem que tem agora me fugiu o nome, uma decisão do CNJ que multa o cartório que não realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é uma lei, é uma regulamentação do CNJ. Não lembro o número agora da regulamentação, mas ela determina que os cartórios façam os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e o cartório que não fizer vai pagar uma multa X por não ter feito. Com isso, acabou a barreira dos casamentos homoafetivos, não é? Se você tem casamento homoafetivo, nada mais natural que as crianças provenientes, né, dessas pessoas que estão vivendo novas formas de família, elas tenham independência para conviver com os parceiros dos respectivos pais. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Analdino Rodrigues Paulino Neto sobre guarda compartilhada e alienação parental. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.